Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Hoje vamos para mais uma aula de matemática com a professora Luísa. O tema da nossa aula é múltiplos e divisores. Múltiplos. Seja A e B dois números inteiros conhecidos, o número A é múltiplo de B se e somente se existir um número inteiro K tal que A é igual a B vezes K. Desse modo, o conjunto dos múltiplos de A é obtido multiplicando A por todos os números inteiros. O resultado dessas multiplicações são os múltiplos de A. Em outras palavras, múltiplos de um número são o resultado das multiplicações do próprio número por números naturais. Por exemplo, os 12 primeiros múltiplos de 12 são. Então, para a gente descobrir os primeiros 12 múltiplos de 2, a gente vai efetuando a multiplicação. 2 vezes 0, que é 0. 2 vezes 1, que é 2. 2 vezes 2, que é 4. 2 vezes 3, que é 6. 2 vezes 4, que é 8. 2 vezes 5, que é 10. 2 vezes 6, que é 12. 2 vezes 7, que é 14. 2 vezes 8, que é 16. 2 vezes 9, que é 18. 2 vezes 10, que é 20. E 2 vezes 11, que é 22. Então, a gente vai pegando esse número e vai multiplicando, começando pelo 0. Multiplica pelo 0, pelo 1, pelo 2. Se ele só quisesse os 5 primeiros múltiplos, nós só ia fazer até encontrar o quinto número. Múltiplo, portanto, os múltiplos de 2 são, a gente representa pela letra M, que é de múltiplo, 2, aí a gente vai escrevendo 0, 2, 4, 6, 8, 10, até o infinito. Se pedir aquela quantidade X, 12 ou 10 ou 5 múltiplos, a gente faz até aquela quantidade X que eles exigirem. Observe que listramos somente os 12 primeiros números, mas poderíamos ter listrado quantos fossem necessários, pois a lista de múltiplos é dada pela multiplicação de um número por todos os inteiros assim. O conjunto dos múltiplos é infinito. Aqui nós temos um exemplo, uma questão como exemplo. Escreva os 7 primeiros múltiplos dos números abaixo. Então, nós vamos escrever os 7 primeiros múltiplos de 5. Então, nós vamos pegar M5, que é múltiplos de 5. Vamos colocar 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 6, 30. Vocês podem observar que os múltiplos daquele número ele vai só aumentando aquela mesma quantidade. Por quê? Porque a gente está multiplicando por esse número. Então, os múltiplos de 8. Então, a gente vai fazer M de 8, 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48. Como a gente só queria o 7 primeiro, quando termina no 7, a gente para. Os múltiplos de 3. M3 igual 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Os múltiplos de 15, 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. Os múltiplos de 17, 0, 17, 34, 51, 68, 85, 102. Como a gente queria só o 7 primeiro, a gente parou. Perceba que existe um número que aparece no conjunto dos múltiplos de todos os números. Ele é chamado de múltiplo universal, que é o 0. O 0 ele é múltiplo de qualquer número. Característica dos múltiplos. O 0 ele é múltiplo de qualquer número. Qualquer número é múltiplo de si próprio. Ou seja, 8 vezes 1 é 8 mesmo. 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então, ele é múltiplo, qualquer número ele é múltiplo de si próprio. Um número natural diferente de 0 possui infinitos múltiplos. Os múltiplos de 2, então, vai aqui de 2 em 2 e eles são infinitos. Não tem fim. Se a gente pedir os 10 primeiro, a gente vai listar só aqueles 10. Se pedir 15, a gente vai listar só aqueles 15, mas é infinito. Múltiplo.
Como verificar se um número é múltiplo de outro? Para verificar se um número é múltiplo de outro, basta dividir o maior pelo menor. Divisão exata, sim, são múltiplos. Se o resultado der uma divisão não exata, não são múltiplos. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos para a gente verificar. Verifique através de cálculo se 48 é múltiplo de 14. Então, vamos pegar o maior, que é 48, dividir por 14. Quando a gente divide 48 por 14, a gente tem um quociente 3 e um resto 6. Então, como a divisão ela não é exata, porque sobra resto, então 48 não é múltiplo de 14. Quando a gente pega 50, é múltiplo de 25, vamos pegar o 50 e dividir pelo 25, a gente vai encontrar como quociente 2 e o resto 0. Então, 50 é múltiplo de 25. Mais alguns exemplos aqui. 120 é múltiplo de 24. Vamos pegar o 120, dividir pelo 24. A gente encontrou o quociente 5 e o resto 0. Então, 120 é múltiplo, sim, de 24. 70 é múltiplo de 15. Quando dividimos 70 por 15, a gente encontrou um quociente 4 e o resto 10. Então, 70 não é múltiplo de 15. 34 é múltiplo de 4. Vamos pegar o 34 e dividir por 4. O quociente é 8 e o resto é 2. Então, 34 não é múltiplo de 4 também. Então, para a gente saber se um número é múltiplo de outro, você pega o maior número e divide pelo menor. Se der uma divisão exata, ou seja, não sobrar resto, ele é um múltiplo do outro. Se sobrar resto, a divisão for não exata, ele não é múltiplo daquele outro número. Exemplo, o conjunto dos números naturais é composto por todos os números inteiros positivos. Das alternativas a seguir, qual delas representa os múltiplos de um número natural? Então, aqui a gente quer saber qual é a sequência. Então, a sequência aqui vai ser a letra D, que vai ser os múltiplos de 2, ou seja, estão aumentando de 2 em 2. Aqui não apareceu o 0, né? Que é um dos múltiplos, mas pela sequência dá para dar continuidade. Então, a resposta é a letra D. Divisores. Seja A e B, dois números inteiros conhecidos, vamos dizer que B é divisor de A se o número B for múltiplo de A. Ou seja, a divisão entre B e A é exata. Deve deixar resto 0. Então, para que sejam os divisores, a gente vai dividindo e o resto vai ter que ser 0. Em outras palavras, divisores de um número são os números naturais que é possível dividir o próprio número e esta divisão seja exata. Por exemplo, os divisores de 12 são... Quem são os divisores de 12? Os divisores de 12 é 1, porque quando eu divido 12 por 1, o resto vai ser 0. 12 dividido por 2 é 6 e o resto é 0. 12 dividido por 3 é 4, o resto também é 0. 12 dividido por 4 é 3 e o resto 0. 12 dividido por 6, 2 e o resto 0. 12 dividido por 12 é 1 e o resto é 0. Então, aqui nós temos os divisores de 12, que são os números que a gente consegue dividir o 12 e obtemos como resto 0. Portanto, os divisores de 12 são... Para a gente representar os divisores, a gente representa com a letra D. Os divisores de 12 são quem? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Observe que os divisores de 12 são as multiplicações, ó. O primeiro número, 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. A multiplicação dos equidistantes é sempre igual ao próprio número. Equidistantes que são os que têm a mesma distância. Exemplo, então, nessa questão, escreva os divisores dos números abaixo. Então, nós queremos que encontre os divisores de 4. Quem são os divisores de 4? 1, 2 e 4. Quem são os divisores de 5? 1 e 5. São os divisores de 8? 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 10? 1, 2, 5 e 10. E os divisores de 14? 1, 2, 7 e 14. Perceba que existe um número que aparece no conjunto dos divisores de todos os números. Ele é chamado divisor
universal, que é o número 1. Todo número ele é divisível por 1. Característica dos divisores. Observe os divisores abaixo. Então, aqui nós temos os divisores de 2, de 20, de 3 e de 30. Os divisores de um número formam um conjunto finito. O 1 é divisor de todos os números. Qualquer número é divisor de si próprio. A quantidade de divisores é divisível pelo número em questão. Alguns números têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. O maior divisor de um número é o próprio número. E 0 não é divisor de nenhum número. Então, aqui são as principais características dos divisores. As regras de divisibilidade, que a gente já estudou na aula anterior, mas vamos relembrar. Existem algumas dicas que facilitam a verificação da divisibilidade de alguns números. Por exemplo, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 e por 10. São elas. Divisibilidade por 2. Um número inteiro é divisível por 2 caso ele seja par. Ou seja, todos os números cujo o último algarismo é 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, se você tiver um número que o último algarismo for terminado em um desses algarismos, ou seja, par, ele é um número divisível por 2. Então, o número 124 é divisível por 2, pois o último algarismo é 4. Então, aqui nós verificamos que o número 124 ele é divisível por 2. Aqui ao lado tem a continha para melhor entendimento. Divisibilidade por 3. Diremos que um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, quando a gente somar os algarismos, ó, 324, 3 mais 2 mais 4, resulta em 9. Se, como a soma dos algarismos é divisível por 3, o número 324 também é divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos também são divisíveis por 4. Além disso, os números terminados em 0, 0 também são divisíveis por 4. O número 1500 é divisível por 4, pois termina em 0, 0. E o número 124 é divisível por 4, pois termina em 24, os dois últimos algarismos. E 24 também é divisível por 4. Divisibilidade por 5. Todos os números que possuem como último algarismo o número 0 ou 5 são divisíveis por 5. Então, se o último algarismo for terminado em 0 ou 5, esse número logo vai ser divisível por 5. Então, aqui nós temos o número 1.525 é divisível por 5, visto que o último algarismo é divisível por 5. Divisibilidade por 6. Todos os números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo também são divisíveis por 6. Exemplo, o número 72 é par, então ele é divisível por 2, né? Vamos ver se ele é divisível por 3. Somos algarismos. 7 mais 2, 9. 9 também é divisível por 3. Logo, o número 72 também é divisível por 6. Assim, o número 72 é divisível por 6. Então, para um número ser divisível por 6, ele tem que ser, ao mesmo tempo, ele poder dividir por 2 e também dividir por 3. Um número é divisível por 7. O critério de divisibilidade por 7 é o que mais exige atenção. Devemos duplicar o algarismo das unidades e subtrair o resto do número. Se o resultado dessa operação for um número divisível por 7, então o número também é divisível por 7. Exemplo, pegue o número 1500 ou 1057, considerando seus dois últimos algarismos e multiplicando por 2. Então, os dois últimos, pegando o último algarismo, que é 7, 7 vezes 2 é 14. Agora, vamos pegar o restante do número, que é 105. 105 menos 14 é 91. O número 91 é divisível por 7. Logo, o número 1057 também é divisível por 7. Divisibilidade por 8. Todo número terminado em 000, ou se os três últimos algarismos for um número divisível por 8. Então, esse número também é divisível por 8. Exemplo, o número 7000 é divisível por 8, visto que os três últimos algarismos terminam em 0. O número 29.584 também é divisível por 8, pois 584, que é os três últimos algarismos, também é divisível por 8. Divisibilidade por 9. Se a soma de todos os algarismos der um certo número que for divisível por 9, então esse número é divisível por 9. Exemplo,
O número 6.282 é divisível por 9, pois somando 6 mais 2 mais 8 mais 2 é 18. Como 18 é divisível por 9, então o número 6.282 também é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Todos os números terminados em 0 são divisíveis por 10. Então, qualquer número que ele terminar em 0, ele é divisível por 10. 7.000 é divisível por 10, visto que o número termina em 0. 3.230 é divisível por 10, pois o número termina em 0. Determinação dos divisores. Para determinar os divisores de um número, podemos pensar nas regras de divisibilidade ou testar divisões. E lembrar que, se 2 vezes 6 é 12, então 2 e 6 são divisores de 12. Outra forma de determinar os divisores de um número é pensar nas multiplicações equidistantes, que a gente já viu ali anteriormente. Então, ó, 1 vezes 12 é 12, então tanto 1 como 12 vai ser divisores. 2 vezes 6 é 12, então tanto 2 como 6 são divisores de 12. E 3 vezes 4 é 12, então tanto 3 como 4 também são divisores de 12. Exemplos, divisores de 30 são: 1 vezes 30 é 30, então o 1 e o 30 são divisores de 30, que são os últimos. 2 vezes 15 é 30, então o 2 e o 2 e o 15 também são divisores de 30. 3 vezes 10 é 30, então o 3 e o 10 também são divisores de 30. O 5 vezes 6 também é 30, então 5 e 6 também são divisores de 30. Usando esse método, vamos determinar os valores das pontas e aproximando para o centro. Então, aqui a gente encontrou os divisores de 30. Quais dos números a seguir estão entre os divisores de 148? Então, aqui a gente vai marcar a alternativa que a gente tem os divisores de 148. Aqui determinamos os divisores de 148 e encontramos a alternativa, que é a letra C. Então, até a próxima aula. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e bons estudos.